Boa tarde, turminha, tudo bem? Hoje teremos revisão de história e em seguida a avaliação. Prestem bem atenção, foca aí bonitinho, tá? E depois realizem a avaliação com calma. Tá bem tranquilo, tá bom? Beijos e boa sorte! Turminha, então vamos aqui relembrar com a professora. Grupos humanos. Vocês aprenderam que o nosso país ele é formado por diferentes povos e esses povos contribuíram na formação da população brasileira. Aprenderam também que os portugueses foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades, junto com os indígenas e os africanos. Bom, com vários outros imigrantes aqui no Brasil, assim é formada a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Mas, professora, o que são imigrantes? São pessoas que saem das suas terras natal, onde nascem, tá? E vão para outra terra em busca de melhores condições de vida, de trabalho. E aí eles são chamados de imigrantes aqui no nosso Brasil. Observem aí essa imagem. Temos aí uma grande diversidade de pessoas. Vocês fizeram uma pesquisa sobre diversidade, mas vamos relembrar aqui. Diversidade é um grupo de pessoas diferentes. Nós somos diferentes. E o nosso país é formado por uma grande diversidade de povos. Então vamos ler aqui com a professora diversidade de povos. A população brasileira é formada por diferentes misturas de povos, como indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Portanto, as diferentes cidades brasileiras são formadas por grupos de pessoas vindas de outros lugares do país e também do mundo. Então, galerinha, quando passeamos pelas ruas movimentadas das grandes cidades, podemos observar a grande diversidade brasileira que forma a nossa sociedade aí. Olha só, e com todas essas pessoas aprendemos muito, né, sobre a cultura, sobre a culinária, idioma, brincadeiras, festas e muito mais. Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês relembrarem aí algumas coisas que aprendemos, tá bom? Temos aqui, olha só, o carnaval, que tem origem aí portuguesa, a esfirra, que tem origem árabe, a comida japonesa, que veio lá do Japão. E olha só, e essa brincadeira aqui? Tão conhecida, a brincadeira Jockey Pô. Quantas vezes brincamos na nossa sala de aula, né? E a deliciosa macarronada, que tem origem italiana. E olha só essa avenida aqui, galerinha, Avenida Liberdade, que se tornou um bairro de imigrantes japoneses em São Paulo. Pois é, galerinha, isso aqui é só um resumo, mas no livro abordamos bastante sobre a sociedade brasileira e toda a cultura e tradição que os imigrantes trouxeram e que hoje faz parte da nossa história e cultura. Muito legal, né? Galerinha, agora vamos relembrar aqui sobre esses dois espaços aí, tá? Espaço urbano e espaço rural. Observando a primeira imagem, é o espaço urbano. É nele que encontramos uma grande quantidade de construções, prédios, casas, fábricas, ruas asfaltadas,
um número maior de pessoas circulando. Já no espaço rural, temos o quê? Plantações, uma grande área verde, criações de animais. As ruas não são asfaltadas. Vocês sabem por que as pessoas preferem o espaço urbano do que o espaço rural? Porque vão em busca de oportunidade de emprego, de estudo, saúde, lazer. E muitas vezes, pois é, galerinha, o campo não proporciona isso. Existem diferentes tipos de cidades. Cidades mais calmas, outras mais agitadas. Tem cidade que tem mais movimento de veículos e pessoas. E aí vai depender da cidade. Lembrando que tanto o campo precisa da cidade, como a cidade precisa do campo. As pessoas do campo precisam de ir à cidade em busca de lazer, fazer compras, ir ao médico. E as pessoas que moram na cidade precisam do campo por quê? Porque é de lá que vem a nossa matéria-prima. Nós já estudamos sobre isso. É do campo que sai toda a matéria-prima e depois forma o quê? As nossas roupas, os nossos calçados, os nossos móveis e outras coisas mais. Bom, e nesses espaços aí, nós estudamos os povos caiçaras. Vamos verificar? Eles são chamados de caiçaras porque são habitantes que moram em comunidades tradicionais localizadas no litoral do Pará, de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Eles são os povos formados do passado por meio da miscigenação. Miscigenação? O que quer dizer isso, professora? Quer dizer, galerinha, uma mistura de povos. E nesse caso, é uma mistura dos povos indígenas, portugueses e africanos. E quando houve essa mistura desses povos aí, surgiram então os caiçaras. Eles vivem da pesca, do artesanato, da agricultura, da caça, do extrativismo vegetal, que é retirar e vender os produtos da natureza que não foram cultivados. Olha só, quanta coisa! A história deles é muito legal. Nós lemos no nosso livro uma história bem bacana, que foi uma história sobre as crianças caiçaras, né? Que gostam de pescar, catar fruta no pé, andar de barco e fazer farinha. Pois é, as crianças brincam de jogar tarrafas. Vocês lembram que é aquela rede para pescar? A vida das crianças caiçaras é bem diferente da vida de vocês, pois vocês moram em cidades e eles não. Estudamos também que as pessoas que moram nas cidades vivem em diferentes bairros, bairros com uma boa infraestrutura e bairros sem infraestrutura. Professora, o que é infraestrutura? Então vamos relembrar aqui. Infraestrutura quer dizer ter uma boa escola, ter saúde, né? Postos de saúde, água encanada, rede de esgoto, ruas asfaltada, iluminação nas nossas ruas, transporte público. Olha só, e infelizmente muitos bairros ainda não têm, pois é o direito de todos em ter uma moradia digna e muitos estão lutando por esse direito. E todos nós estamos torcendo para que o Brasil ofereça um bom lugar para viver sem risco à saúde e também sem risco à vida das pessoas. Vamos relembrar agora sobre os quilombolas. Os quilombolas eram comunidades formadas por pessoas que fugiam
da escravidão e também dos maus tratos sofridos pelos senhores dos engenhos, e por não suportarem mais o modo de viver, muitos fugiam para diferentes quilombos e formaram aí comunidades nas regiões próximas onde eles encontravam. E hoje as comunidades têm o seu modo de viver, mas todas têm em comum o quê? A terra onde vive, o local dos seus antepassados. E eles procuram o quê? Manter o quê? As suas tradições, o vocabulário, a religião, o modo de plantar, a dança, as festas, as músicas, o artesanato e outras coisas mais. Mas, galerinha, infelizmente, os quilombolas hoje têm um grande desafio, que é garantir a posse de suas terras. Alguns já até conseguiram as terras como terras quilombolas, porém outros estão aí na luta, tentando garantir os seus direitos como terra quilombolas. A professora conversou muito com vocês em relação a isso. E nós estamos aqui torcendo para que o governo realmente tenha um olhar diferenciado de respeito com eles aí e também com a história de vida deles. Bom, galerinha, observem aí essa outra imagem. Assim como as comunidades quilombolas, os índios também são grupos de pessoas que lutam aí para manter seus modos de vida tradicionais e também para garantir as posses de suas terras indígenas. Pois é, eles estão em uma grande luta por essas terras e as terras indígenas não podem ser vendidas ou trocadas, porque a terra é fundamental para a sobrevivência deles, para manter aí as suas tradições, seus costumes e também cultura. Então devemos manter todo o respeito pelos indígenas. Como vocês já sabem, muitas palavras do nosso vocabulário são de origem indígenas. Elas também fazem parte aí do nosso dia a dia e estão em nossa culinária, no nome de nossas frutas, também de animais, em nossas brincadeiras. Também estão nos nomes de nossos rios, cidades, parques e bairros. Quanta cultura aí deixada pelos povos indígenas. E tudo que eles merecem realmente é o nosso carinho, é um olhar diferenciado pelos governantes, para que eles consigam aí manter as suas terras e as suas tradições culturais. Bom, galerinha, foca aí na revisão, certo? Prestem bem atenção, depois realizem com bastante atenção a avaliação. Vocês são crianças bem inteligentes e eu sei que vão conseguir, tá bom? Não precisa ficar nervosos, fica bem calminho e capricha aí, tá bom? Beijinho e boa sorte!